Oi, gente, tudo bem? Eu tava fazendo um hikezinho pequenininho, achei esse fundo aqui. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu sair, né, pra mostrar. Olha que coisa mais linda. Falei, cara, ontem eu tava lendo um livro que fala muito da importância da gente entender a prateleira que a gente coloca a cada pessoa e a prateleira que as outras pessoas colocam. Qual é a importância, né? O nível, o grau de importância que a gente tem na vida do outro e que o outro tem na nossa vida. Saber identificar isso para poder com clareza continuar seguindo e continuar construindo vínculos que são de fato condizentes, né, com o nosso propósito, com a nossa jornada, digamos assim. E aí eu vi esse fundo e falei, cara, eu vou parar aqui e vou falar com ele sobre isso, porque eu acho que é tão importante a gente conseguir reconhecer o lugar que cada um deve de fato ocupar na nossa vida, tanto das pessoas do nosso trabalho, das pessoas da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas da escola, da faculdade, do passado, do presente, quem a gente quer manter hoje, quem de fato vibra na mesma frequência, né, para a gente poder seguir e ir vivendo cada vez mais de acordo com o nosso próprio destino, digamos assim. Não sei se essa talvez é a palavra certa, mas de acordo com a nossa missão. Acho que talvez missão seja a palavra. E é muito importante. Eu estava conversando com uma amiga e a gente estava conversando uma coisa que era muito relacionado a isso e que eu achei muito interessante, assim. E eu sempre tive pessoas ao meu redor que quando tinha problemas de relacionamento, enfim, estava sofrendo por algum motivo, a primeira pessoa que ligava era eu. E eu me achava naquela época importante, sabe? Porque é legal, né, você ter algo para dar quando alguém precisa. Se alguém está precisando, é muito legal você ter algo a oferecer. Só que a gente precisa ter cuidado também com esse tipo de relação, aonde a gente é requisitado só quando a pessoa precisa, sabe? Porque quando a gente entende a prateleira que cada um ocupa na nossa vida, por exemplo, uma pessoa quando ela está adoentada, né? Quando ela adoece, ela precisa às vezes de um médico, precisa de um enfermeiro, e ela vai no médico, vai no hospital, enfim, para receber a cura, né? Para melhorar daquilo. E na sequência, ela volta para casa e a vida continua. Então, quando a gente tem a nossa volta relações e pessoas que estão ali sempre precisando da gente, quando precisam, em alguma coisa específica, acho que ficou redundante, mas eu acho que dá para entender o que eu quero dizer. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela sempre me liga quando tá triste porque brigou com o namorado. Um exemplo, viu? Se eu tô ali sempre dando apoio, quando essa amiga cura dessa dor, qual é o meu papel na vida, sabe, daquela pessoa? Por exemplo, recentemente também uma amiga minha me ligou e falou, Bruno, meu marido tá muito ruim comigo, não sei o quê, o relacionamento não tá dando certo. E aí eu falei, tá, mas qual é a posição que o seu marido hoje ocupa? De fato, ele ocupa uma posição de marido na sua vida? E aí ela falou, sim, eu lavo, passo, cozinho, compro roupa, vou no mercado, faço tudo para ele. E ainda assim, às vezes não tá bom e assim não agrada. Eu falei, não, mas espera aí. Você não tá sendo esposa dele, né? Você tá atribuindo funções que são dele mesmo, funções que são da mãe dele, funções que são, às vezes, de uma faxineira, de uma empregada doméstica, né, que é necessário dentro da casa para ajudar. Você está ocupando lugares e funções que não é de esposa. Como que esse marido vai te ver como esposa, sabe? E é muito isso, assim, tipo, na nossa vida, na nossa relação também com os nossos amigos. Se somos amigos de bar, somos amigos de bar. Se somos amigos que podemos ter conversas mais profundas, que bom, que bacana, que a gente consegue circular. Agora, não dá também pra gente ser só um amigo quando as coisas não vão bem, sabe? Não dá também para ser só aquele amigo o enfermeiro, sabe? Aquele que vai ali, ajuda a curar aquele buraquinho, ajuda a curar aquela dorzinha, ajuda ali, passa momentaneamente. Quem ajuda isso, gente, não é amigo, é profissional, né? Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Essa é a função das pessoas que vão te ajudar a curar dores, curar traumas, curar... Erroneamente, muitas vezes, eu ocupei esse lugar
e me permitir viver nessa condição também de ser amigo, enfim, de achar, né? Porque o ego da gente, quando a gente pode dar, é muito bacana, porque se a gente está oferecendo é porque a gente tem para oferecer, né? Só que a gente só pode dar aquilo que a gente tem, sabe? Como que eu vou continuar suprindo a dor do outro se eu ainda não curei a minha dor? Isso não é egoísmo, isso é amor próprio, isso é autoconhecimento. Isso é você entender que se você não está bem com você, aquele seu amigo vai te ligar, às vezes a melhor coisa que você faz é pedir ele para procurar um terapeuta, para procurar um psicólogo, para procurar uma ajuda de alguém que está preparado, que tem as ferramentas adequadas, sabe? E é muito louco, assim. Então, eu queria muito falar isso com vocês, sobre a importância da gente entender sobre as prateleiras, qual é o lugar que a gente ocupa na vida do outro, se de fato, se somos amigos, se de fato eu ocupo o lugar de amigo na sua vida, e se de fato você ocupa o lugar de amigo na minha vida, se somos um relacionamento, marido, mulher, qual é o lugar que a gente ocupa um na vida do outro, sabe? Se somos pai e filho, se somos irmãos, qual é o lugar? Né? Quando a gente começa a entender o lugar que cada um ocupa na nossa vida, o lugar que a gente ocupa na vida do outro, a minha vida pelo menos ficou muito melhor e muito mais fácil, sabe? A gente fica mais leve porque a gente entende que a gente não tem como salvar a vida do outro, a gente não está aqui para salvar e dar cura para ninguém, a gente se cura, sabe? Através de ajuda de profissionais, a gente vai se curando e vai se reconhecendo. Então, enfim, queria compartilhar isso com vocês, a importância. Isso me ajuda muito, isso tem me ajudado muito nesse meu processo, eu comigo mesmo e com as minhas relações. E muitas vezes é isso. E eu estava conversando com essa amiga agora, recente, e aí ela estava falando que, eu não sei por que eu entro no relacionamento, a pessoa está muito, às vezes está mal, está dependente, está não sei o quê, e depois a pessoa simplesmente desaparece. Claro, você deu o que ela precisava, você deu a ajuda e o suporte para ela sair daquele lugar. Você não deu uma condição de ser namorada, de ser esposa, sabe? Você deu a condição de ser uma outra coisa, que não era o seu papel. Então, quando a gente entende o nosso papel na vida em si, né, como um todo, eu acho que é de fato quando a gente começa a viver e não apenas existir de acordo com as necessidades dos outros. Bom, era isso que eu queria compartilhar. Fiquem bem, se cuidem e até uma próxima. Tchau, tchau!